Hoje o assunto é polêmico, manteiga com ou sem sal. Qual você escolhe para preparar e para usar nos teus pratos do dia a dia? Eu vou argumentar e vou te explicar qual você deve utilizar, mas tem um passo a passo e tem informações muito importantes. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero falar para você uma coisa muito polêmica. Que manteiga você usa no teu dia a dia? Você já percebeu que na maioria das receitas sugere que você use uma manteiga sem sal? Pois é. E aí, por que se usa manteiga sem sal? Por que eu posso ou não utilizar a manteiga com sal? E qual que é a diferença disso? Da onde vem toda essa história? É isso que eu quero te contar. O nosso vídeo de hoje é a influência de um cara que eu assisti há um tempo atrás, em inglês, é americano, que ele faz uns vídeos super legais. É o Adam Ragusea. Eu até vou deixar aqui, ó, linkado o canal dele, que eu acho super bacana, tem umas informações bacanas, se você entende inglês, é super legal. Mas eu vou começar a trazer até algumas ideias que ele faz lá pra gente poder falar por aqui, e essa é uma das ideias que ele fala, que é sobre manteiga, com sal ou sem sal. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é manteiga. Manteiga é uma emulsão. Você pega leite, o creme do leite, que é o que fica na parte de cima. Quando você tira o leite normal, ele vai, a gordura dele vai separar, vai ficar na parte de cima. E daí você tira esse creme do leite, que é o creme de leite, que a gente conhece também como nata. E essa nata você vai bater ela. Quando você bate, ela vira uma emulsão. Tem líquido do leite mesmo, tem proteína, tem gordura, tem água, que quando você bate, vira manteiga. E é essa manteiga que a gente utiliza no dia a dia. Lá dentro mesmo já tem minerais. Dentro da manteiga mesmo já tem minerais. E isso faz com que nenhuma manteiga seja 100% sem sal. Porque tem um pouco ali de sódio, tem um pouquinho de tudo. Só que você não sente isso. É tão leve que você não sente. Da onde surgiu a manteiga com sal? É isso que a gente precisa entender primeiro, para depois a gente entender por que é recomendado usar a manteiga sem sal nas receitas. A manteiga com sal surgiu de uma necessidade, principalmente dos nórdicos, da parte da Noruega, Finlândia, dos vikings, na época que não existiam esses países, mas eram os vikings que tinham o costume de transportar a manteiga nos seus navios. E para que a manteiga tivesse uma durabilidade maior, eles colocavam sal. Só que você não podia colocar pouco sal, porque senão não ia resolver o problema. Quando a gente fala de uma comida estragar, o sal é um conservante, porque ele diminui a atividade de água dentro da comida. Tanto que bacalhau, tantas outras coisas, carne seca, carne de sol, a gente utiliza o sal para poder tirar a atividade de água do alimento. E isso faz com que aumente a durabilidade. A mesma coisa acontece com a manteiga. Só que tirar a água da manteiga ou tirar a atividade de água da manteiga através do sal não só aumenta a durabilidade, mas também diminui a chance dessa manteiga ficar rançosa, dela ficar com aquele gostinho ruim de manteiga velha. Sendo assim, a manteiga com sal surgiu exatamente para que a gente conseguisse transportar melhor a manteiga e ela durasse por mais tempo. Lembra que nós estamos falando de um tempo que não tinha nem refrigeração, não tinha nem geladeira. Então não tinha como guardar a manteiga na geladeira. Por isso se colocava sal. Mas quanto de sal? Aí que entra o grande lance. Essa manteiga com sal aqui hoje, ela vai ter mais ou menos 1,5% de sal na manteiga. Naquela época, a manteiga era 10 vezes mais salgada. Ela tinha de 10, 12% de sal para poder conservar ela. Experimenta fazer em casa. Bota um monte de sal na tua manteiga, mexe ela, coloca ela, come. Você vai achar horrível. Não é legal, não funciona. Por isso que a manteiga com sal durante uma época era a manteiga para ser conservada e para cozinhar não funcionava. Por quê? Porque ela deixava a comida muito salgada. Mesmo que você colocasse pouca manteiga, ia ficar muito salgado. Só para você ter uma ideia, tem um outro lugar do mundo que costuma fazer uma manteiga que também conserva por um longo tempo, que é a Índia. Eles têm a manteiga ghee, que é a manteiga clarificada. Inclusive, nós no Brasil temos a manteiga de garrafa, que também não é igual, mas é uma manteiga que se assemelha à manteiga ghee e que também tem uma durabilidade grande. Olha que coincidência, tanto o nosso Nordeste, que é onde a gente usa a manteiga de garrafa, quanto a parte da Índia, são locais mais
quentes. E essa manteiga clarificada ou a manteiga de garrafa, ela não tem quase nada de água dentro dela. E isso faz com que ela tenha uma durabilidade maior e que ela não fique rançosa tão rápido. Então, também é uma forma de conservar. Só que antigamente eles não sabiam dessa forma, então eles conservavam com sal. Por isso que boa parte da manteiga era muito salgada. Com o passar do tempo, lá pelos anos 1920, 1930, 1950, as pessoas começaram a salgar menos a manteiga. Lembra que eu falei que lá antigamente a manteiga era 10 vezes mais salgada? Nos anos 20 e 30, a manteiga chegou a ser 3 vezes mais salgada do que ela é hoje, o que ainda é bastante sal. Mas se você pensar de pegar essa manteiga, passar num pão e comer, ela já não é mais tão salgada assim. Colocar numa comida também não vai interferir tanto no gosto quanto a gente pensa. E da onde surge a ideia, da onde surge a situação da gente usar manteiga sem sal em todas as receitas? Eu, inclusive, sempre recomendava, usa manteiga sem sal, usa manteiga sem sal. Daí tem um amigo meu, Elzio Calef, um baita chefe, que chegou pra mim e falou assim, Gui, não tem por que ficar usando o tempo inteiro manteiga sem sal. Usa manteiga com sal, não tem estresse nenhum. É a manteiga que as pessoas têm em casa, é a manteiga do dia a dia. E daí eu comecei a entender exatamente o porquê que ele falou isso. Porque a manteiga com sal não é tanto sal quanto a gente pensa. É um sal muito leve, é um sal só para ressaltar o sabor da comida. Então pense, antigamente você tinha uma manteiga que ia com 10, 12, 15% de sal. Hoje você tem uma manteiga que tem 1,2%, 1%, 0,8%, 1,5% de sal. É muito menos sal. Dá para utilizar no dia a dia, dá para usar para finalizar aquele risoto sem problema nenhum. Eu sempre falei que não dava, agora estou dizendo que dá. Então dá para usar manteiga com sal no teu dia a dia na cozinha? Sim, você já vai entender o porquê, tem umas ressalvas, tem algumas informações importantes. Primeiro de tudo, quando você coloca manteiga com sal, não coloque mais sal na comida, para você poder depois ajustar esse sal no final. Porque não só a manteiga, mas muitas coisas que a gente coloca na comida também tem sal. Exemplo, queijo, ou como a gente falou, bacalhau, carne seca, tudo isso tem sal. Então eles podem aumentar a concentração de sal da comida que você está fazendo. Então só acerta o sal mais para o final. Assim você vai ter segurança de que a tua comida vai estar no ponto certo. Principalmente comidas ensopadas, como carne de panela, picadinho, essas coisas assim, acerta no final que é mais garantido. Outra coisa é que com o tempo, com o passar do tempo, tanto o processo de coleta do leite, a conservação do leite, o transporte do leite e depois transformar esse leite em manteiga melhorou muito. Então a gente tem uma manteiga melhor. Então mesmo a manteiga salgada, por exemplo, aqui eu tenho duas da mesma marca, eu trouxe independente da marca, mas eu trouxe duas da mesma marca exatamente para te mostrar que as duas manteigas são excelentes. Contanto que sejam bons fornecedores, que sejam boas manteigas, você sempre vai ter uma manteiga legal, independente dela ser salgada ou não. Até porque, como eu falei, o sal hoje já não é mais tanto como ele era antigamente. Tá, mas daí vamos dizer, por que se usa manteiga sem sal? Francês. Os franceses resolveram colocar toda a manteiga sem sal. Eles chamam de sweet butter ou manteiga doce. Só que é uma manteiga doux, né, em francês. Mas não é que necessariamente ela seja uma manteiga adocicada. Ela é manteiga sem sal. E isso faz com que ela seja uma manteiga mais neutra. Como a manteiga antigamente era muito salgada, eles optaram por usar uma manteiga mais neutra para que as comidas não dessem errado. E daí entra a cozinha profissional. Na cozinha profissional, eu sugiro que você não use manteiga com sal. Por quê? Porque daí sim você tem um controle maior de todo o processo. E manteiga sem sal vai ser sempre sem sal. Manteiga com sal pode variar, dependendo da marca, dependendo da época, ela pode variar na quantidade de sal. Então, para você ter uma padronização, a cozinha profissional utiliza manteiga sem sal. Nós em casa podemos usar com sal, que não vai interferir tanto no paladar, não vai interferir tanto no resultado final do que a gente vai fazer. E isso até foi resultado de mídia, de propaganda, de programa de televisão que falava sempre manteiga com sal, sem sal, manteiga sem sal, manteiga sem sal. Botou na cabeça de todo mundo que a melhor manteiga para usar era sem sal. Não necessariamente. Temos ótimas manteigas com sal hoje em dia. Agora, tem uma ressalva. Se você for fazer um doce, aí eu não usaria manteiga com sal. Eu usaria manteiga sem sal. Porque mesmo que no doce você vai colocar uma pitadinha de sal, aí sim você tem um controle maior. Lembra? Então, se você for fazer um doce, não coloque manteiga com sal. Aqui, a manteiga sem sal vai melhor, tá? E a pitadinha que você vai colocar daí é controle teu. E na dúvida, o que eu sugiro sempre, experimente 2, 3, 4, 5 vezes.
colherzinha do teu lado o tempo inteiro. Se você acompanha a gente aqui nos vídeos, você já viu, eu experimento tudo, 2, 3 vezes, experimenta, põe sal, experimenta de novo, põe mais um pouco, até a gente acertar. Não coloca sal demais, senão depois dá ruim. Principalmente se você vai colocar o sal no começo do cozimento e vai reduzir, vai concentrar sabor, no final você vai ter uma comida salgada demais. Então assim, dá para usar manteiga com sal? Sim, só que confie sempre na experimentação. Prova, veja se está legal. Você nunca vai colocar tanta manteiga que essa manteiga vai fazer uma grande diferença no resultado final. Então, dá para usar manteiga com sal em casa, dá para usar manteiga com sal em todas as receitas que você for fazer, menos as receitas doces, daí a gente vai usar manteiga sem sal. Ai, Guilherme, mas eu ainda prefiro manteiga sem sal. Sem problema, é ainda melhor, você vai ter mais controle por aqui. Mas não se restrinja a fazer uma receita porque você não tem manteiga sem sal. Pode usar com sal, que assim, você controlando e experimentando o tempo inteiro, vai ficar perfeito. Olha, cheio de informação bacana, cheio de coisa legal por aqui falando sobre manteiga com e sem sal. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na tua cozinha, no teu dia a dia. A primeira coisa, compartilhe esse vídeo com alguém que vai ter uma surpresa ao assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem a convicção de que cozinhar com manteiga sem sal é o único caminho para salvação eterna e não, você pode utilizar a manteiga sem sal sem problema nenhum. Mostra para essas pessoas que dá para usar manteiga com sal, sem sal, tanto faz, depende do que ela for fazer. Então, dá para usar com sal, sem sal, ela que vai decidir, depende do que tiver disponível. Não deixa de fazer uma receita só porque não tem manteiga sem sal. E lógico, se você está aqui até agora, por favor, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder quando sai vídeo novo, para não perder as nossas receitas. Aliás, tá aparecendo algumas receitas aqui na tela para você continuar cozinhando. Talvez alguma tenha manteiga. Eu te espero na nossa próxima receita. Um bom apetite e vai cozinhar!